Because wherever you go, Robert's wrath will follow you. And what of my wrath, Lord Stark? You should have taken the realm for yourself. Jaime told me about the day King's Landing fell. He was sitting in the Iron Throne and you made him give it up. All you needed to do was climb the steps yourself. Such a sad mistake. I've made many mistakes in my life. But that wasn't one of them. Oh, but it was. When you play the Game of Thrones, you win, or you die. There is no middle ground. Fala galera, Mr. Vacilão aqui. Estamos em mais um vídeo falando sobre Game of Thrones e Crônicas de Gelo e Fogo, especificamente sobre Ned Stark e sobre as burrices que ele comete na série, tanto na série quanto nos livros. Mas hoje eu vou falar sobre as decisões que ele toma na série, já que todo mundo assistiu a série e nem todo mundo leu os livros. Já que nem todo mundo tem conhecimento sobre as duas mídias, então é melhor focar na série, que é mais simples, é mais autoexplicativo. Hoje eu vou listar os principais erros do Ned durante a primeira temporada de Game of Thrones e por que esses erros causaram a morte dele. E também vou explicar o que aconteceria de diferente se ele tomasse decisões diferentes, se ele não cometesse esses erros, beleza? Então, let's go! O primeiro grande erro do Ned em Porto Real foi não ter mandado a Sansa e a Arya de volta para Winterfell, especificamente depois dele ter deixado de ser mão do rei, de ter sido atacado pelo Jaime, já que as tensões entre a casa Stark e a casa Lannister estavam se intensificando, e o Ned já estava desconfiado de que os filhos da Cersei talvez fossem bastardos. Ele não tinha certeza ainda, mas ele já estava muito desconfiado. Então, naquele momento já era pra ele ter mandado a Sansa e a Arya de volta pra Winterfell, mesmo que fossem as escondidas. Esse foi o primeiro grande erro do Ned, porque ele tanto manteve a Sansa e a Arya sob constante perigo, quanto também, por causa dele, as duas poderiam ser usadas como ferramentas políticas, como reféns. Tanto que foi o que aconteceu quando deu merda. A Sansa foi usada como refém e a Arya só não foi refém porque ela fugiu, porque ela desapareceu. Além de que essa cagada prejudicou os nortenhos na Guerra dos Cinco Reis, já que o Robb tinha uma irmã desaparecida e uma irmã refém, sob constante perigo lá nas mãos dos Lannisters em Porto Real. Mas também é legal pensar o que teria acontecido se o Theon, junto com os Nascidos de Ferro, tivessem invadido Winterfell com a Sansa e com a Arya lá também, junto com o Bran e o Rickon. Talvez as coisas acontecessem similar ao que aconteceu na série, só que por caminhos diferentes, com a Sansa se casando com o Ramsay Bolton e com a Arya fugindo com o Bran e o Rickon. Talvez a Arya ajudasse o Bran a ir pra lá da muralha junto com os irmãos Reed. Sei lá, são muitas possibilidades. Eu também não sei exatamente o que o Robb faria com o Jaime se a Sansa não estivesse em Porto Real. Ele poderia matá-lo ou usá-lo como refém pra barganhar com Tywin em alguma coisa. Mas certamente o Robb teria uma imensa vantagem tendo o Jaime como refém, especialmente com a Sansa em segurança lá em Winterfell. E considerando todo esse cenário, é muito improvável que o casamento vermelho aconteça, já que o Tywin provavelmente não arriscaria a vida do filho. Mesmo que os Freys estivessem muito putos com a quebra do acordo do Robb, provavelmente aconteceria nesse cenário mesmo assim. Eu não acho que o casamento vermelho se realizaria. Com isso, as forças do Robb, o exército dele teria caminho livre para passar pelas Gêmeas e retomar o norte dos Nascidos de Ferro. E retomar o Winterfell também, especialmente se o Theon ajudar a Sansa a fugir de Winterfell como acontece na série, que provavelmente aconteceria aqui também. Então, o Robb teria caminho livre para passar o sarrafo nos Nascidos de Ferro no norte. Agora me pergunta o que aconteceria se as forças do Robb enfrentassem as forças do Stannis, já que, nesse cenário, provavelmente o Stannis também perderia a Batalha da Alga Negra e iria pra muralha lá no extremo norte. Então como é que seria esse embate? Mas chega de pensar sobre isso, cara. É um efeito borboleta fudido, mano. As coisas seguiriam por um caminho bem alternativo. Mas voltando ao Ned, porque ele é o tema central, chega de devagar. Enfim, o segundo grande erro do Ned foi ter confiado mais no Mindinho do que no Varys. E nessa aqui ele foi muito garoto, porque ele não confiava no Varys por ele ser um eunuco e um estrangeiro, só que ele confiava no Mindinho, sendo que o Mindinho tinha ressentimento por ele e pela família Stark, por causa da relação dele com a Catelyn. Ele foi muito burro aqui, ele foi muito burro. E esse erro também se relaciona a uma outra decisão errada que o Ned toma na história, que é a de não se aliar ao Renly Baratheon. E foi uma completa burrice, porque o plano do Renly era muito bom. O plano do Renly basicamente consistia entre unir as forças dele com as do Ned e tomar a Fortaleza Vermelha durante a noite, mantendo a Cersei afastada e usando o Joffrey como uma espécie de aluno, como uma espécie de aprendiz do Ned como rei regente. Esse era o plano do Renly, basicamente. Mas o Ned não confiou no Renly, talvez ele achasse que o Renly faria algo de mal com a Cersei e com os filhos dela e tomaria o trono pra si, beleza. Mas ele poderia ir pra uma outra rota. Ele poderia fazer o que o Renly fez, junto com ele, e sair de Porto Real e contar ao Renly que os filhos da Cersei eram bastardos. Aí eles poderiam reunir os lords ali das casas da Tempestade e os nortenhos, se unir aos Stannis e cercar Porto Real. Seria uma alternativa muito melhor do que a que o Ned tomou, que era basicamente tentar resolver tudo sozinho. Ele acabou se fudendo.
E agora vem o principal erro. Talvez a decisão mais imbecil, a decisão mais burra de Game of Thrones. Com certeza uma das. Se tu fosse fazer um top 5, essa é uma das piores decisões. Foi de contar a Cersei que os filhos dela eram bastardos. Eu entendo o porquê o Ned fez isso. Eu entendo a intenção do Ned. Que basicamente o Ned queria evitar que acontecesse com a Cersei o que aconteceu com a Elia Martell. De que ela morresse e que os filhos dela morressem. Mas o tio saiu completamente pela culatra. Porque a revelação do Ned pra Cersei de que ele sabia, na verdade acelerou os planos da Cersei de matar o rei Robert. Então o Ned indiretamente ajudou a Cersei a executar os planos de matar o rei Robert. Ou pelo menos acelerou os planos consideravelmente. Além de que, com a revelação do Ned, a Cersei viu que o Ned era um inimigo. E por causa disso, o Ned acabou morrendo. Então se o Ned não revelasse a verdade pra Cersei, ele teria mais tempo pra fazer completamente tudo. Ele teria mais tempo pra contar a verdade pro rei Robert sobre a bastardia dos filhos. Ele teria mais tempo pra pensar num plano em que a Cersei e os filhos dela ficassem seguros. Ele teria mais tempo pra fazer tudo. E agora eu quero incluir um erro bônus, que não é um erro exatamente do Ned, é um erro do rei Robert, mas o Ned poderia ter interferido, que é o fato do testamento do rei Robert ter sido escrito pelo Ned com a presença do rei Robert apenas. Só os dois estavam presentes no quarto no momento em que o Robert estava falando pro Ned escrever o testamento, e na verdade isso ferrou completamente a legitimidade do testamento, porque quando o Ned apresentou pra todo mundo o testamento do rei Robert, que o rei Robert estava dizendo que ele seria o rei regente e tal, ninguém acreditou, todo mundo achou que ele estava falsificando aquele documento, de que ele estava mentindo, que ele estava metendo um caô. Então essa decisão do rei Robert de mandar todo mundo embora do quarto pro Ned escrever o testamento dele com os dois sozinhos, não foi uma decisão inteligente, e o Ned deveria ter pensado nisso nesse momento. Tanto que quando ele apresentou o documento, todo mundo achou que ele estava tentando usurpar, que ele estava tentando meter o louco, em tirar o Joffrey do caminho. Por causa disso, porque aquele testamento não tinha legitimidade nenhuma, porque ninguém estava presente na hora que o rei Robert recitou as palavras. Fora que tem essa também, foi o Ned que escreveu a carta, então na cabeça de todo mundo, o Ned escreveu aquela carta depois que o rei Robert já tinha morrido, então o Ned estava conspirando claramente na cabeça de todo mundo ali, na perspectiva de todos. Aquele testamento não era verdadeiro. Porque a galera não sabia que foi o Robert que estava recitando as palavras, porque ele estava muito fraco. Porque, de novo, não tinha ninguém no quarto. O Robert mandou todo mundo embora. Então essa decisão foi muito idiota. Atrapalhou demais ali os planos do Ned e tal. Então por mais que isso não tenha sido o erro do Ned em si, e sim um erro do rei Robert, eu gostaria de citar aqui porque a galera não fala muito sobre isso. Sobre como essa situação é idiota. Sobre como o Robert foi inconsequente. Porque ele deu muito poder ao Ned. E pô, ele disse pro Ned que ele seria o rei regente depois da morte dele. E ninguém sabia disso. Todo mundo só ficou sabendo depois de o Ned ter lido a carta. Essa situação toda só comprova que, com certeza, o Robert foi um dos piores reis de Westeros. Sem dúvidas. Bom, rapaziada, essas são as piores decisões do Ned Stark, na minha opinião. Pelo menos as decisões mais importantes, as mais impactantes no rumo da história. E como eu falei que tá mais do que claro que se o Ned tomasse certas atitudes diferentes, ele poderia ter evitado a Guerra dos Cinco Reis. Ou mesmo que se houvesse guerra, ele teria sobrevivido e teria comandado as forças do norte, como o Senhor de Winterfell, provavelmente apanhando o Stannis. Mas não foi isso que aconteceu, ele tomou as decisões erradas e acabou pagando o preço por isso. Mas mesmo assim, eu gosto muito do Ned, ele não merecia o fim que teve, cara, definitivamente não merecia. Mas Game of Thrones é assim mesmo, tem uns episódios muito amargos e umas mortes muito amargas, difíceis de digerir. E talvez eu faça mais vídeos sobre Game of Thrones no futuro, tem tema muito bom pra falar sobre essa obra, cara. Mas dê um feedback aí, caso vocês tenham gostado eu faço mais vídeos sobre. Então é isso. Valeu, galera. Falou.